A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que você esteja bem. Se não tiver, que a graça do Senhor restauradora esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sou o missionário Sérgio Nascimento, do canal A Vida em Cristo. A gente sempre está trazendo as temáticas que são extraídas da palavra de Deus, para que essas temáticas fortaleçam a nossa fé, tá? Antes de eu ler o texto e ler o tema, eu gostaria que você, se não é inscrito, você se inscreva no canal, tá? Se você gosta do conteúdo, se inscreva, tá? Se você já é inscrito, de qualquer forma, deixe um like, comente, compartilhe com os amigos, compartilhe com aquela pessoa que você quer levar uma mensagem também. Eu fico muito agradecido, tá bom? Vamos, a palavra de Deus está em Gálatas 2:19. O apóstolo Paulo faz uma declaração e diz assim: porque eu, mediante a prova da lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Logo já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Repito, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Qual o tema que nós iremos trazer hoje? Cristo ativo ou vivo em mim. É o que a gente vai conversar e refletir. Meus amados irmãos, quando nós estamos com um problema de saúde, a gente corre atrás para comprar um remédio, tá? A gente se esforça, vai lá, vai na farmácia e traz um remédio para que esse remédio ele seja injetado em nós, tomado ou injetado, para entrar no nosso corpo e restaurar a nossa saúde. O ser humano ele tem uma doença crônica chamada pecado, e esse pecado traz todo tipo de mazela que a gente vê nesse mundo. De corrupção, de maldade, de culto a outros deuses, né? de crueldades, de insensibilidade, tá? De violência desenfreada, de prostituição desenfreada. Estão quase chegando o mundo inteiro numa Sodoma e Gomorra. E são frutos do pecado. E o único remédio para o estado do homem de pecado chama-se o Evangelho de Jesus Cristo, que entra na mente, entra no coração de quem assim o desejar, para transformar e modificar a sua vida. A gente precisa fazer com que o que a gente ouça, o que a gente aprenda, aqui a gente coloque em ação. Quando alguém vai para o mercado de trabalho, um dos requisitos do empregador é que a pessoa seja proativa. Quer dizer, quando a gente é ensinado ou busca qualquer tipo de conhecimento, ele só é válido se a gente colocar em prática. Tá? Palavras por palavras não valem nada. Por exemplo, os relacionamentos eles só são válidos se na prática houver respeito, houver cuidado, houver atenção. A isso é que vale. Porque palavras por palavras, só dizer que ama, só dizer que respeita, só dizer que dá atenção, isso não vale nada. Isso tem que ser no dia a dia e tem que ser na prática. Não existe nenhuma transformação só em palavras sem atitudes. Tá? Não existe nenhum efeito de algum ensino se você não colocar esse ensino em prática. As virtudes, né? As atitudes virtuosas, elas trazem resultados. A ação virtuosa, ela traz um resultado. Não podia ser diferente com os relacionamentos com Deus, né? Ele deixou o seu evangelho, ele deixou a sua palavra. O salmista, Salmo 119:11, diz assim: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista está dizendo que ele ativou a palavra dele no coração. Quando ele ativou no coração que outrora era totalmente pecador, ele começa a entender que vai começar a agradar ao Senhor. A palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo, que diz Cristo vive em mim, essa declaração, esse testemunho, em Tiago 1:22 ele diz que tornai-vos praticantes na palavra e não somente ouvintes. O apóstolo João diz em 1 João 3,18, diz: filhinhos, não amemos só de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Porque, meus amados, não imagina, ou eu, você, ou alguém, qualquer pessoa, diz: eu amo você, e nunca faz nada. Né? Como diz outro, não dá nem um chá.
Isso não vale de nada, irmão. São palavras, são vazias. Tá? É muito fácil a gente falar das coisas, mas se a gente não praticar, é igual os políticos ruins, né? Diz, eu amo meu povo, eu amo a cidade, eu amo a cidade, eu amo vocês, e não faz nada só para ele, de forma egoísta, tá? E imaginemos que hoje se faz muitos treinamentos para que as pessoas se empoderem, isso é bom, né? Poderes, aquele negócio de objetivos saudáveis, de ser mais proativo, de ter mais conhecimento, mas se você ouve, vai para um treinamento, por exemplo, de neurolinguística, que tem muitos coaches ensinando a ativar o seu ser ser melhor, dar um up, elevar-se, se encher desse conhecimento, mas a gente precisa praticá-lo para que a gente produza coisas boas. O que se ouve só é ativado por uma decisão, tá? As coisas de Deus, meus amados irmãos, não pode ser diferente. Os samaritanos ouviram falar de Jesus. Jesus estava dialogando com a samaritana e quando ela começou a ouvir a voz, como se eles diziam, encontrei o Messias. Ela foi falar para os samaritanos. Os samaritanos ouviram a voz dela, foram lá, pediram para Jesus ficar algum dia. Aí eles disseram, ei, não é só porque você disse que encontrou. Agora nós cremos e sabemos que este é o Messias, é o Salvador do mundo. Foi ativado, porque ouviram e creram e trouxeram para as suas vidas. Não é apenas falar, é viver, é ter esse Cristo. Porque, meus amados irmãos, num estado de pecado, o grande problema é o ser humano reconhecer que é pecador, que está cheio de erros, cheio de falhas, cheio de coisas, não se encher de si mesmo. Tá? Porque o grande problema é que o ser humano, orgulhoso, soberbo, arrogante, quer se encher de si mesmo. Isso é por causa do pecado, amado irmão. O pecado está impregnado no ser humano e a pessoa precisa reconhecer isso. E precisa trazer Jesus. Jesus é a cura, Jesus é o antídoto. Jesus é o libertador para a doença chamada pecado. Tá? Para que a gente possa ter um encontro libertador. O apóstolo Paulo, ele ativou Jesus. E o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, não era um incrédulo, não. Ele só não estava na verdade. Ele só não estava no amor, mas era um fariseu, ele estava lá e era um religioso, na verdade, que cria no Deus Criador, cria no Testamento, conhecia, né, as profecias, conhecia o Antigo Testamento, mas ele não tinha um encontro real com o libertador, porque ele era perseguidor. E ele disse, agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, ele aprendeu perdão, ele aprendeu verdade, ele aprendeu bondade, ele aprendeu amor verdadeiro, ele aprendeu justiça, porque ele era um perseguidor dos cristãos. Ele era um homem odioso, ele era um homem cheio de ódio, cheio de vingança. Tá? Era até um torturador mesmo. Ele disse, miserável homem que sou, agora eu encontrei esse libertador, eu encontrei esse Cristo de bondade, de justiça, de verdade, de amor e de misericórdia, eu encontrei, e agora eu sei verdadeiramente quem ele é, e eu trago essas verdades, antes perseguidor, antes cheio de ódio, antes cheio de vingança, mas agora com o amor, com a justiça e com a verdade que vem do Salvador. Cristo está ativo em nós quando começamos a ser luz verdadeiramente. E quando o apóstolo Paulo diz, Cristo vive em mim, ele diz, agora o reino dos céus está ativo em mim. Está ativo verdadeiramente. E Jesus, ele nos alerta. Ele nos alerta a dizer que não é só palavras. Não é palavras. Jesus disse em Mateus 15:8, isso é muito forte. Presta atenção, depois anota esse versículo. Tá? Porque é uma diferença no só falar e no ser, ou no começar a ser. Por isso que a temática é Cristo ativo em mim, Cristo vivo, Cristo produzindo, Cristo reinando, Cristo modificando, Cristo moldando a minha vida, que antes totalmente pecador e agora temos um substituto das mazelas que nós tínhamos. Não somos perfeitos, mas Deus vai construindo uma ideia, vai construindo um ser novo. Jesus disse em Mateus 15:8, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer dizer, são palavras por palavra. Jesus não está ativado em coração endurecido, no coração soberbo, no coração orgulhoso. A própria palavra diz, Deus resiste ao soberbo.
né? E a gente aprende a deixar de ser soberbo. A gente aprende a deixar de ser arrogante. A gente aprende a deixar de tudo ser só para mim, só por eu. E aprendemos a depender do Senhor. É uma construção de uma vida nova. É uma construção do ser humano novo. Jesus já falou, não morre só de palavras, mas seu coração está longe de mim, porque é um coração fechado, um coração egoísta. E Deus não trabalha em corações egoístas e precisa ser ativado a humildade, a bondade, a justiça, o amor e a verdade que está em Cristo e vem para todo aquele que traz. Entenda, meus amados irmãos, o que é ativar verdadeiramente Cristo em mim? Por que precisa ativar? Por que precisa ativar? Porque verdadeiramente, irmãos, está escrito na palavra de Deus que o homem está separado de Deus. Romanos 3:23, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Né? Nós não tínhamos o Messias, nós não tínhamos, especialmente aqui no Brasil, nós não tínhamos verdadeiro Messias. A gente só ouvia falar de Deus, ouvia falar de Jesus, ouvia falar do Espírito Santo, mas ele se ativar em nós é só quando nós cremos e trazemos esse evangelho para dentro de nós e trazemos para a nossa mente, para essa nossa mente se modificando. Ative verdadeiramente Jesus na sua vida e tente e busque, se esforce ser uma nova criatura. Jó disse em Jó 42:5, olha, você que conhece a Bíblia, se for ler o livro de Jó, no primeiro capítulo, diz que Jó era um homem justo, reto e temente a Deus, de boa conduta, tá? Um homem verdadeiramente de excelente conduta. Mas lá no final, depois de toda a tribulação que passou, ele diz, Jó 42:5, antes eu só ouvia falar de ti, ó Senhor, mas agora os meus olhos te veem, quer dizer, eu agora te conheço. Foi ativado em mim esse ser de misericórdia, de poder e de bondade dentro da minha vida. E quando nós decidimos ouvir o evangelho de transformação, tendo crido, nós recebemos o revelador, o ativador das coisas de Deus, que é o Espírito Santo, tá? Para que nós possamos ser verdadeiramente aperfeiçoados em Deus. A Bíblia diz o seguinte, ora, Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de termos sofrido por um tempo, Ele mesmo há de nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e se fundamentar. 1 Pedro 5:10. Então, veja só, Ele vai aperfeiçoando todo aquele que crê. Ele vai aperfeiçoando todo aquele que se esforça, todo aquele que verdadeiramente deseja estar em Cristo Jesus. Cristo ativo em nós é o reconhecimento, tá, de que há uma necessidade de ter um encontro com o Salvador. Simeão, um sacerdote, quando Jesus foi apresentado no templo, ele disse, é até um cântico, né? Ele disse, despede agora, não limites, né? Que ele encontrou, ele disse, meus olhos agora encontraram o meu Salvador. Pode me despedir, pai, se quiser, mas ele já era velho, já de idade, estava aguardando a encontrar-se com o Salvador. Como eu disse, os samaritanos, agora nós encontramos o Salvador do mundo. Filipe, um dos discípulos de Jesus, ele chama Natanael e disse assim, achamos aquele que Moisés escreveu, achamos Jesus o Nazareno, o Messias. E eles eram pessoas tementes a Deus, mas precisavam ativar Jesus, encontrar-se com ele, ter um encontro real com o libertador, com o Salvador. Meus amados irmãos, uma das histórias mais emblemáticas de que alguém ouviu a voz de Jesus, os ensinos de Cristo, e trouxe para dentro como um remédio mesmo, que se é injetado assim dentro, que vai no sangue, nas veias, foi Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, mas ele era rico, ele extorquia os seus irmãos, ele usurpava, ele roubava, ele ficou rico ilicitamente, ele era odiado, mas ele ouviu falar de Jesus. E ele quis encontrar-se com Jesus. E quando Jesus vai para a sua casa, ele ouve a voz de Jesus, ele já diz logo, Jesus, todo aquele que eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus disse, agora eu fui ativado no teu coração. Deixe Jesus ser ativado no seu coração para trazer mudança. Zaqueu é a prova de mudança. E muitos outros, eu sou prova de mudança. Aqueles que entregaram a vida a Jesus, é uma questão de decisão, irmão. Não é questão de ser melhor ou pior, é questão de decisão.
Tá? Zaqueu decidiu e as coisas de Deus foi ativado, ele deixou de ser usurpador, ele deixou de ser explorador e agora ele disse: eu vou compartilhar, eu não sou mais aquele ganancioso, ambicioso, egoísta que fico tirando das pessoas para enriquecer ilicitamente. Aquele que eu der para Deus eu vou devolver 4 vezes mais. O apóstolo Paulo diz: Cristo vive em mim. Tá? Já não vivo eu, Cristo vive em mim, porque ele era um perseguidor da igreja. Ele aprendeu o que é perdão, ele aprendeu o que é amor, ele aprendeu o que é justiça, ele aprendeu o que é verdade, o que é bondade, o que é misericórdia, que ele não conhecia. Ele conhecia apenas ódio e vingança. Esse é o estado do pecador. Por suas ideologias, às vezes, cega, tem ódio do outro, porque tem uma ideologia diferente, não sabe o que é justiça, não sabe o que é amor, não sabe o que é verdade. E quando a gente tem encontro com Cristo, aí ativa-se em nós a verdade, a bondade, a justiça, a misericórdia, tá? É frutificar as coisas de Deus, é se transformar numa nova criatura, é se construir uma pessoa nova. Quando a gente ativa as coisas de Deus, o evangelho de Deus nas nossas vidas, aí o reino dos céus vem pra gente. Porque quando a gente traz o Espírito Santo de Deus, quando a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador, a gente traz o Espírito de Deus para as nossas vidas. Amor, paz, alegria, paciência que a gente não tem, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso a gente não tem. É Deus, através do Espírito Santo, que vai ativando isso nas nossas vidas. Tá? A palavra de Deus nos diz que o Evangelho, no Evangelho de João 3,16, é necessário nascer de novo. Então, quando a gente escuta Jesus, a gente nasce de novo. Então, precisa ativar salvação e libertação e cura na nossa cabeça e no nosso coração, só pela palavra de Deus, só pelo Evangelho de Jesus Cristo, só pelo nome de Jesus Cristo que traz o Espírito Santo de Deus. Mateus 11,12 diz assim: desde os tempos de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço. Meus amados irmãos, a gente precisa se esforçar, a gente precisa buscar, a gente precisa querer, a gente precisa estar na presença do Senhor através da sua palavra. Porque apenas dizer que Jesus existe, até o diabo também diz. Não é só falar e viver, Deus existe, Jesus existe e viver do seu jeito. Não funciona dessa forma, não. Não se produz nada, apenas falar de Jesus não produz nada. Eu tenho que me esforçar, tá? É como eu estou dizendo a você, o cara está doente, vai ter que ir na farmácia, vai ter que arranjar dinheiro e comprar um remédio. O único remédio para o pecador é Jesus Cristo, para a alma doente do pecado e suas mazelas. Tá? Meus amados irmãos e ouvintes, fazer essa autorreflexão, certo? Será necessário, tá? Necessário fazer essa autorreflexão. Eu quero, meus irmãos, já a gente se dirigindo para o final, eu quero que você entenda, como diz o outro, entenda entendendo. Porque eu preciso, porque aquele que ainda não ativou Jesus de verdade precisa ativar. Porque dentro do ser humano já está impregnado o pecado. Dentro do ser humano já está. Jesus disse em Marcos 7, 20 a 23. Eu vou ler já nos direcionando para o final. Veja só qual é o retrato do ser humano. Disse Jesus: o que sai do homem, isso não o contamina. Porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícias, ruindade, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Já está dentro do coração do homem. E para ir tirando essas mazelas todinha, só ativando o evangelho de Jesus Cristo para dentro de nós. Aí a gente vai começar a produzir respeito mais, vai produzir amor, vai produzir verdade, vai produzir justiça, humildade, que a gente não tem, a paciência que a gente não tem muitas vezes. Então a gente vai produzir as coisas que são de Deus, tá? Findo dizendo que as coisas espirituais são uma questão de decisão ao ouvir a palavra de Deus. Precisamos ser novas criaturas, verdadeiros discípulos, nascer de novo, como diz o Evangelho de João 3, tá? Quem teve um encontro real com Jesus Cristo e recebeu o Espírito Santo pela graça sendo salvo, ele vai dizer:
já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo está ativo em mim. Cristo está me moldando. Cristo está me modificando. Cristo está fazendo eu pensar diferente, pensar novo, pensar não só em mim, mas pensar no outro. Trazer as coisas não só para mim, mas compartilhar. Buscar a verdade, buscar a justiça. Praticar as coisas que são do amor. Não é que a gente vai sair dizendo, eu amo todo mundo, mas aí a gente aprende o respeito, o cuidado, a honra, como eu disse a você, né? Honrar de verdade as pessoas. Então, quem teve um encontro real com Jesus Cristo recebe a revelação do Espírito Santo. Cristo ativo em mim é a mudança do estilo de vida, como eu li para vocês, de todo de pecado, mas para uma mudança para a luz, para uma mudança para a verdade, né? Quem muda traz a salvação para a sua vida. Então, meus amados irmãos e irmãs, pense direitinho, faça uma reflexão. Será que Cristo está ativo verdadeiramente em sua vida? Isso não é uma afronta não, irmão, isso é uma reflexão. Porque como você viu, existe um estado de pecado que precisa ser tirado. E só o Evangelho de Jesus Cristo, pela fé, pela uma decisão de fé, é que a gente vai se modificando e tirando os caminhos velhos e colocando um caminho novo. Será que os ensinos de Jesus Cristo estão influenciando seu dia a dia? Ou apenas é uma crença passiva, sem efeito nenhum, sem o novo de Deus? Pense bem. Então, meus amados irmãos, depois de tudo que foi dito aqui, eu espero que você abra o seu coração, peça a Deus entendimento, peça a Deus discernimento, porque há uma necessidade de ativar Jesus. Tá? Jó disse, mais uma vez, eu só ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Traduzindo, agora eu te conheço de verdade. Antes eu era um pecador que só andava do meu jeito, só andava da minha forma, tal, ninguém tem nada a ver com isso, e blá. Deus é Deus, mas eu ando do meu jeito. Não funciona assim para o reino de Deus. A gente precisa se renunciar, negar-se a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir os passos de Jesus Cristo, se construindo uma nova criatura. Então, ouça, você já ouviu, medite, reflita, guarde no seu coração e vá mudando, tá? E termino como disse, Zaqueu ativou Jesus no seu coração, tá? Ele cria em Deus, como a maioria das pessoas creem, mas precisa ativar esse Jesus, porque Jesus é justiça, Jesus é bondade, Jesus é amor, Jesus é misericórdia, tá? Jesus é humildade, como ele mesmo disse, e ele traz as coisas do céu, e Jesus é paz, Jesus é alegria, tá? Jesus é esperança, e a gente precisa ativar esse Cristo que modifica a vida de todos aqueles que se entregaram a ele, tá? Deus abençoe e tenho certeza que esse vídeo ele vai fortalecer a sua fé e abrir a sua visão espiritual. Até a próxima, que assim Deus nos permita. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.